Bom dia, oitavo ano, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Espero que esteja tudo bem. Hoje nós temos aí uma videoaula referente a uma revisão para diagnóstico que vocês estarão fazendo na sexta-feira, tá? No dia 9, dia 9 de outubro. E diagnóstico de gramática, né? E vocês estarão estudando, né? Vocês terão como conteúdo para essa diagnose o uso dos porquês, as conjunções e os dois termos aí, onde e aonde. Lembrando que o onde e o aonde foi tema de um dos nossos quizzes lá na página, né, do Instagram da escola, do Colégio Atléticos. Então, vocês já até participaram aí de um quiz, de um conteúdo que vocês estudaram aí durante o terceiro bimestre, que gera muita dúvida, inclusive. Foi um dos motivos que eu escolhi para colocar o onde e o aonde, porque o pessoal confunde muito. Mas eu tenho certeza que vocês não confundiram e não vão confundir quando estiverem aí realizando a diagnose e posteriormente, quando estiverem escrevendo textos, conversando, tá? Sem errar onde e aonde. Então, são esses três conteúdos para a nossa diagnose. Nós já fizemos uma revisão durante a nossa última live, que foi no dia 2, tá? De 2 de outubro, foi sexta-feira passada. Então, aqui vai ser um complemento da nossa revisão que foi feita, né, durante a live que vocês participaram. E essa aqui vai ser um pouco mais objetiva, diferente da que nós fizemos durante a live, que, né, tivemos uma grande quantidade de exemplos, né, vocês interagiram bastante, tá? Então aqui vai ser uma revisão, tá? Um pouco mais objetiva, até para não ficar tão cansativo, né? E como a nossa revisão durante a live foi bem sucedida, tô com o coração cheio de alegria por conta disso. E vamos lá, né? Uso dos porquês. Primeiro tópico aqui a ser revisado. Uso dos porquês. Nós temos 4 porquês. Nós temos 2 porquês juntos, um com acento e um separado, e 2 porquês sem acento. Desculpa, gente, me confundi aqui tudo. Voltando. Nós temos 4 porquês, 2 porquês estão juntos, um com acento e o outro sem acento, 2 porquês separados, um com acento e o outro sem acento. Então vamos lá, o primeiro aí, o porquê junto e sem acento, ele tem como função aí dar uma explicação, responder algo, né? Ele responde, ele explica alguma coisa. Olha o exemplo. Comprei este sapato porque é mais barato. Então eu expliquei, eu dei um motivo aí, né? Que eu comprei esse sapato, né? Porque ele tava mais barato, né? Tava com precinho bom. O porquê junto e com acento, duas coisas que nós temos que ter em mente. Ele, quando substantivado, ou seja, quando colocado como substantivo, ou seja, que dá nome às coisas, ele precisa aí, né, ser antecedido aí, na maioria das vezes, por um artigo. Pode aparecer com preposição, mas com artigo. O que é artigo? É palavra que acompanha ou define o substantivo, tá? Então, se a sua dúvida, né, com relação à utilização do porquê, se você tá lá, né, não sei entender o porquê de sua ausência, aí você faz uma pergunta assim: será que dá para eu utilizar motivo nesse lugar aí do porquê? Não sei entender o motivo de sua ausência. Se é possível fazer essa substituição mental, né? Pensando aí sim eu vou utilizar o porquê junto com acento. Lembrando que tem aí, né? Como ele foi substantivado,
né, ele tem valor de substantivo, ele é acompanhado aí, na maioria das vezes, por um artigo. Por que separado sem acento? Em perguntas, tá? Ou seja, em interrogações. E aí essas interrogações, né, quando dizem mesmo que não estejam explícitas, é porque pode aparecer uma interrogação indireta, uma pergunta indireta. Então, o porquê separado sem acento, ele é para fazer perguntas, ele é para interrogar. E aí, né, quando é a pergunta direta, no caso aí do exemplo, né, por que você comprou este casaco? Uma pergunta direta. Então, tem-se aí o ponto de interrogação. Se fosse uma pergunta indireta, aí ele não tem o ponto de interrogação, mas ele tem esse valor aí. Se ele tiver o valor de pergunta, de questionamento, é porque separado sem acento. Porque separado com acento. Ó, o que nós precisamos saber aí? Quando ele vier antes de um ponto, seja ele final ou de interrogação ou de exclamação, e tiver o significado de por qual motivo. O que vocês têm que observar? A posição aí do porquê. Se ele é a última palavra que aparece aí na frase, na oração, aí você vai utilizar o porquê separado com acento, tá? Então, são essas diferenciações aí entre os porquê. Só retomando aqui. Porque junto eu utilizo aí para responder, para explicar, para dar aí uma explicação. Porque junto sem acento. O porquê junto com acento, ele pode ser substituído mentalmente, né? Ah, se de um exercício lá, complete com os porquês. Aí você pensa lá, dá para substituir por motivo ou razão? Tem o artigo? Ele funciona aí como um substantivo, dando nome a algo, aí eu uso porquê junto com acento. Porquê separado, sem acento, para perguntas indiretas ou diretas. E o porquê separado com acento, final de frase. Tá bom? Seguindo aí. Agora nós iremos falar sobre sobre as conjunções, que é uma classe de palavras, né? Nós estamos aí estudando aí dentro da morfologia. E qual que é a função, né? Primeiro, o que é uma conjunção, né? O que são as conjunções? Meninos, as conjunções, nós temos que ter em mente. Pense aí numa palavra-chave, ligar. Lembrem-se que as conjunções, elas ligam. Pronto. Já entendeu que elas têm essa função? Então, o que elas ligam? Elas ligam elementos, termos, né, palavras aí, dentro das frases, dentro das orações. Essas palavras aí, elas podem ser, né, semelhantes, ou seja, da mesma família. Ou também as conjunções fazem as ligações entre as orações. Aí vocês perguntam assim, mas o que é oração? Oração é um período que obrigatoriamente precisa ter um verbo. Sem o verbo, não é oração. Aí, né, já é uma frase, aí pode ser, né, no caso aí, uma frase nominal. Mas para ser oração, precisa ter verbo. Então, vamos retomar aqui. As conjunções, elas servem para ligar termos aí dentro das orações, dentro das frases. Ou elas também ligam as orações em si. E aí eu disse para vocês que para ser oração precisa ter verbo, tá? E se não tiver verbo, aí é frase nominal, tá bom? Então vamos aí, né? As conjunções, elas são palavras invariáveis. Vamos entender o que é isso, vamos relembrar o que é isso. Palavras invariáveis. Palavras invariáveis são aquelas que não sofrem, ou seja, elas não têm mudanças de gênero e número. O que é gênero, prof? Gênero, meninos, é o feminino e o masculino. E o número é o singular e o plural. Então, tenham em mente isso. Ou seja,
as conjunções, elas não vão para o plural, elas não vão para o feminino, ou vice-versa. Do jeito que elas vêm escritas, elas vão continuar escritas, tá bom? Também tem dois exemplos muito interessantes. O primeiro aí é um exemplo de conjunção que está ligando termos de uma oração. Olha só. Vi sua mãe e seu pai na feira. Então, aqui, vi sua mãe e seu pai. Se você retira o i, que é uma conjunção, fica solta, né? As palavras aí ficam soltas, né? Vi sua mãe e seu pai na feira. Não, você precisa ter esse elo para você fazer a ligação. Por isso que eu falei para vocês, lembrem-se da palavra-chave aí para as conjunções, ligação, elo, tá? Então, ligou aí mãe, né? Sua mãe e seu pai. Agora, vamos para o próximo exemplo aí, que é de conjunção ligando orações. Primeira coisa, vamos saber quais são as orações que aparecem aí nesse período. Estudei muito e aprendi a matéria. Estudei é o verbo, né? Verbo estudar, primeira conjugação, né? Verbos terminados em ar. Aprendi, verbo aprender, segunda conjugação, por quê? Porque é verbo terminado em né? Os sons abertos, os sons fechados aí do Então, estudei muito é a primeira oração. Aprendi a matéria é a segunda oração. Então, eu preciso ter esse elo, né? Essa ligação aí entre as frases. Porque se eu leio assim, estudei muito, aprendi a matéria. Fica solto, fica estranho. Então, precisa ter a conjunção. Então, aí vamos retomar no exemplo de cima. O exemplo de cima ele pode ser confundido aí com duas orações, mas não, ele só tem uma oração. Vi sua mãe e seu pai na feira. Nós temos somente um verbo aí, que é o verbo vi, né? Que é, né, conjugação aí do verbo ver, né? Que pertence à segunda conjugação, porque é terminado em er. Então, tenham em mente isso, tá bom? Conjunção liga termos nas orações ou ligam também as orações, tá? Agora eu vou mostrar para vocês uma tabelinha com a classificação, algumas das classificações das conjunções, os sentidos, lógico que aqui são alguns sentidos, né? Mas se você for explorar aí os antônimos, né? Ou seja, as palavras com significados parecidos, vão ter outros. E as principais conjunções. Então, olha só, nós temos as aditivas, as adversativas, conclusivas e explicativas. Meninos, eu sempre falo para vocês, o nome, né, a própria designação, né, do conteúdo aí, ele já te induz a entender o que é. Se eu falo aditiva, aditiva vem de quê? Vem de adição, vem de soma, de somatória. Então, as principais, e, nem, mas também, e outras por aí. Mas aqui eu coloquei só essas aqui, tá? Adversativas. Adversativa vem de quê? De algo que seja oposto. Contrário, oposição, contraste. Mas, porém, contudo, todavia, entretanto. Ó, está calor, mas já anoiteceu. Ou seja, né, quando anoitece, a ideia é que a temperatura cai um pouquinho, porque nós não temos mais os raios solares. Porém, continua calor. Então, está calor, mas já anoiteceu. Então, aí nós temos o quê? Uma adversidade, uma oposição. Alternativas. Vem de quê? De alternância ou de exclusão. Ou, ora, já, quer. Vamos pensar aqui no exemplo. Compre um caderno novo ou você não terá onde escrever. Então, deu uma alternância aí de ideias. Conclusivas. O próprio nome já diz, conclusão, explicação. Então, aí nós temos aí, quer logo, pois, desde que seja após o verbo, portanto, né?
estudaram muito, portanto, tiraram notas boas. Então, nós concluímos aí uma ação. E, por fim, aí, as explicativas. Elas vão dar aí uma justificativa, vai explicar algo em si. E aí tem o pois, que ele vai ser anteposto ao verbo. Por quê? Porque quando é conclusiva, nós temos ele proposto ao verbo. Ou seja, depois. E o pois, né, aqui das explicativas, ele vem anteposto ao verbo. E aí nós temos o clássico aí, porque que ele entra aqui dentro das conjunções, ele também entrou lá no nosso primeiro conteúdo dos porquês, né? Tá explicando alguma coisa. E o que também é muito, utilizado, tá? Vamos seguindo aí. Onde, aonde. Onde é a ideia de lugar o quê? Fixo. Tá quietinho lá. Onde você está? Tô na sala, tô no quarto, tô no shopping, eu estou na varanda, eu estou na cozinha. Onde você está? Então, ideia de lugar fixo. Aonde? Ideia de destino, de movimento. Aonde você vai? Se você vai em algum lugar, é um movimento, não é? Vai em algum lugar, não movimenta nada. Vai de quê? Vai de carro, vai de bicicleta, vai de patins, vai de skate, vai de ônibus, vai de trem, de metrô, de avião, enfim. Ideia de movimento. Então, tenho em mente aí, onde é lugar fixo, aonde movimentação. Próximo slide, bem interessante, ele traz aí os exemplos e as palavras-chave aí, né? Onde, ideia de permanência, ou seja, algo fixo. E aonde, ideia de movimento. Então, tentem se lembrar o seguinte, tá? Como eu sempre digo para vocês, palavras-chave. Onde, lembre-se que ele é algo de permanência. Ou, se vocês preferirem, algo fixo. E o aonde tem-se a ideia de movimento. Tá? Olha os exemplos aí. Onde coloquei minha carteira? Onde ela está? Não sei onde começar a caminhada. Onde está o dinheiro? Onde estão os meus livros? Todos esses exemplos aí fazem referência de algo que está fixo. Já nos exemplos abaixo, aonde você quer ir, ou desculpa, vou aonde você quiser, aonde você quer ir, aonde vai com tamanha pressa, vamos aonde ele quiser. Todos os exemplos aí passam a ideia de quê? De movimentação, de algo que não está fixo. Então, onde ideia de permanência e aonde ideia de movimento. Essa é a diferença de um para o outro, tá bom? Para essa semana, como atividade de casa, eu vou pedir para vocês estudarem para diagnóstico. Então, retomem os vídeos, retomem o material que vocês têm escrito aí, retomem, enfim, as fontes de pesquisa, né, que vocês têm aí, que é o livro, que são as aulas, as videoaulas. E se caso tiverem alguma dúvida, me mandem mensagem, tá? Que eu estou por aí. Só não me manda mensagem de noite, porque eu durmo cedo e eu não respondo à noite, tá? Eu sempre respondo no outro dia. A não ser que seja uma coisa muito grave, né? De extrema urgência. Mas se for dúvida, acalma o dedinho para digitar e digita no outro dia, tá? Tô falando isso porque outro dia, né? Dias atrás, eu recebi mensagem e ligação. Já passava das 11 da noite. Eu acordei com o telefone vibrando, eu quase morri do coração. Quase caí da cama achando que tinha acontecido alguma coisa com alguém. E nesse caso não era nada grave. Graças a Deus que não era nada grave, mas era uma coisa mais ou menos assim. Qual é a página da tarefa de hoje? Então aí, assim, vamos acalmar aí, tá, gente? Meninos, beijo pra vocês. Qualquer dúvida eu tô por aqui. Bons estudos, concentrem-se, tudo vai dar certo, cuidem-se também e até a próxima aula. Beijo!